Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para falar de um livro maravilhoso, espetacular e uma história que pode transformar a sua vida. Por isso eu quero te convidar para conhecer a pastora Simone Nascimento. Tudo bem, pastora? Tudo bem. Graça e paz. Graça e paz a todos. É uma honra te conhecer, te receber aqui em casa. Amém. Depois de ter ganho este livro, né? Sim. Eu fui para comprar, na intenção de comprar o livro, e você nos surpreendeu ali com esse presente. E é uma história. Como eu disse, eu gosto de livro didático, né? Então, livro de história, assim, eu leio mais entre os livros que eu estou lendo. Sim. Então, eu gosto de outros tipos de leitura. Mas esse aqui eu precisei ler completo quando eu entendi a história. O tema do livro aqui é Por que as pessoas sofrem. Vou deixar ele em pé aqui, deixa eu ver se eu consigo deixar ele aqui. Depois eu pego ele para a gente falar sobre algumas partes deles. Primeiro eu quero te conhecer. Então, Sim. Quem é a pastora Simone Nascimento? Não vou perguntar a sua idade, nem quando você nasceu, mas como você conheceu Jesus, como que foi sua caminhada até conhecer aí ao nosso Salvador? Sim. Bom, a pastora Simone Nascimento... primeiro, eu sou assim... Eu sou uma menina sonhadora, né? Eu acredito que até hoje ainda tem essa essência dentro de mim. E a minha mãe, nós somos da Zona Norte de São Paulo. Lá no... Tranquilo. Lá no Jardim Brasil, né? Na Zona Norte de São Paulo, perto da Vila Sabrina, Vila Maria. Sim. E nós éramos sete irmãos, uma família no meio assim... com a comunidade próxima, né, da nossa casa. A nossa casa era de frente à comunidade. Então, minha mãe, ela começou a ter os filhos adolescentes, começou todos os problemas. E minha mãe ela vinha de uma geração de problemas já desde da mãe dela, perdeu a mãe dela com 6 meses, com 6 anos de idade, né? E aí ela foi vivendo aquela conturbação e ela era revoltadíssima. Só que isso não passou para mim, porque eu era a caçula. Até então nem tinha nascido ainda, né? Minha mãe falou assim que o meu nascimento foi uma surpresa, né? Todo mundo ficou triste e depois que foram comemorar, depois que não tem jeito, a criança nasceu aí, a alegria volta para casa. Então, o meu nascimento mudou muita coisa, né? Então, quando minha mãe conheceu a Jesus, ela tinha uma vizinha que chamava muito ela para ir para a igreja, mas chamava demais. Vamos para a igreja, como tá seus filhos, como tá você? Minha mãe, ela fumava muito, tomava muitos calmantes e os remédios da minha mãe não era tipo um antidepressivo, porque eu também cheguei a passar um período de tomar, e eu acredito que nós vamos chegar nesse ponto, né, de tomar remédio, mas ela tomava aqueles mesmo, tipo, derrubar um leão. Sim. Então ela tomava há muitos anos. Quando ela participou daquele culto, assim, que aquela mulher, aquela missionária falou sobre a vida dela inteirinha, sobre a crise dos filhos, os filhos que estavam nas drogas. Primeiro que ela achou aquilo, assim, incrível, a mulher saber de toda a história dela que ela não tinha contado para ninguém, né? Então, ali, ela falou que ali a irmã ficou pregando para ela, a missionária, e falou assim, você vai sair daqui aliviada, esses problemas, Jesus vai entrar, vai trabalhar. E ela falou, quando ela percebeu, ela já estava com as 2 mãos para cima, lá na frente, aceitando Jesus. E aí, quando ela chegou em casa, foi a grande surpresa dela, porque a minha mãe ela bem assim, tipo 880. Se ela não vê na frente dela, ela não ia acreditar. Então, ela já não acreditava em nada. Então, quando aquela mulher falou que ela ia chegar em casa, que ela ia sentir uma paz que ela nunca sentiu, e o meu quintal não existia paz, não tinha como, não existia. Então, quando a mulher falou que ela ia chegar em casa, que aquela missionária falou que ela ia dormir, que ela não ia precisar de remédio, e aquilo realmente aconteceu, então aquilo impactou minha mãe. A partir dali, minha mãe já começou a seguir a Cristo, né? Dali foi batismo nas águas, firmando, e eu era a criança virando adolescente, a caçula. Então eu já entrei num ritmo de temor, de conhecer, que às vezes eu até comento, eu fico triste pelos meus irmãos, porque eles têm que se virar, tiveram que se virar para aprender a conhecer a Cristo. Eu já fiquei nesse ritmo. Então a graça já me pegou ali, né?
Por mais que eu tive um período rebelde entre os 14 e 16, né? Mas eu permaneci sempre ali. Então, minha vida foi... A maioria da minha vida foi dentro da igreja. Sempre foi dentro da igreja. Eu li, né? Esse já foi um spoiler do livro, né? Já foi um spoiler. Eu não vou deixar você dar muito spoiler, não. Tá bom. Mas eu vi ali que eles já eram... Você já tinha irmão que era pai, né? Já tinha irmão que era casado, casou. Nessa época, né? Casou muito cedo. Eu tenho um sobrinho que tem praticamente quase a minha idade. Então. E aí, para eles ficou mais difícil, né? Você já estava ali. Legal. E aí, como que veio essa inspiração para escrever o livro? Porque assim, ó, eu gosto muito de ler, acompanho muitos escritores. No ano passado, em 2023, na verdade, 23, 24, saiu uma pesquisa de que as pessoas estão lendo cada vez menos. Então, cada vez menos os livros estão sendo vendidos. E como que veio essa inspiração para escrever um livro? Porque a sua história, ela poderia ser contada em vídeo, em qualquer coisa assim. Mas para escrever um livro, como que veio essa inspiração para você? Isso mesmo. Hoje, com a tecnologia, eu poderia colocar no canal de YouTube, igual a gente está fazendo aqui. E teve pessoas que, quando eu conto testemunho na igreja, sim, quando eu vou ministrar. E aí Deus fala assim, hoje você vai contar. No final do culto, tem pessoas que perguntam assim, seu testemunho não está no YouTube? Seu testemunho não está não sei na onde? Então eu falo assim, não, eu coloquei no livro. E aí, assim, eu sou tímida. Não parece, né? As pessoas falam que não parece. Mas, assim, não é uma timidez. Mas eu sou... Sim, eu entendo. Sou introvertida, na verdade, né? Se você fosse tímida, você não pregava, você não tinha uma igreja. Eu não sou tímida, eu sou introvertida. Sim. Né? Eu converso com poucas pessoas e eu sei que eu tenho que... tenho uma vida sociável, porque já o meu cargo existe isso, minha posição. Sim. Tudo, mas, assim, se expressar muito, eu sempre gostei de me expressar escrevendo. Eu percebo que quando eu penso muito, eu sou muito pensativa, eu amo ficar parada e pensando, né? E às vezes as pessoas podem pensar que eu estou no mundo da lua. Meu filho tem o costume de falar isso. Mãe, você está nesse mundo? Mas eu gosto de pensar, então sou bem pensativa. E escrever. Então eu sempre anotei, desde pequena, né? Desde criança eu tinha diário com chave, todas essas coisas, né? E quando eu sofri um acidente em 2015, eu fiquei parada 9 meses. Então, ficar parada 9 meses dentro de casa é desesperador. Quem tem uma vida ativa, né, sempre fazendo a mesma coisa rotineira, então, para mim, foi desesperador. E aí, eu pedi para comprar um caderno para mim, uma caneta, comecei a escrever. No papel e caneta? Papel e caneta. E aí eu comecei a escrever. Um dia eu estava no sofá e eu pensei, eu poderia contar tudo isso que eu estou passando aqui, essa experiência, porque a experiência do hospital, do acidente, foi muito impactante, né? Ela está nesse livro aqui. Aqui ela tem 3 livros, ó. Tem esse Mulheres Impactadas por Deus, que é aqui foram 12 mulheres. 12 mulheres, e esse tem esse Mulheres Essência, que foram 31 mulheres, 31 né? mulheres. 31 mulheres. No seu livro você não detalha o seu acidente. Não detalho por conta que porque tá nesse. Tá nesse. Você quer falar um pouco dele? Porque eu fiquei curioso. Eu imagino. Então, no meu acidente, que eu acabei tendo a vontade de produzir, né? Porque eu precisava de uma força para me levantar. E aí eu pensei assim... eu percebi que o hospital é uma olaria demais. Imagino. Pensa num lugar que é uma olaria. E eu pensei, quantas pessoas não passam por isso? E aconteceu detalhes muito profundos e impactantes no acidente. Então eu comecei a contar, né, em algumas igrejas, em alguns lugares. Nós contávamos entre nós, então aquilo manifestava a glória de Deus de uma forma muito sobrenatural, com curas, com milagres. Então eu falei, vou passar por livro. Então quem lê e crê, né? Sim. Então o meu acidente foi voltando de uma pregação aqui em Itaquá mesmo, na cidade, na estrada de Bom Sucesso.
Sei. Acho que é Bom Sucesso. Eu estava voltando da estrada de Bom Sucesso com meu filho, né, em um obreiro. Nesse acidente não era, né, quer dizer, naquele carro, naquela pregação, naquele lugar, não era para eu estar nos nossos planos, né? A pregação e o culto era do meu esposo, né? Era para ele. Era para ele ir. Ele estava vivo na época, era para ele ir. E ele passou mal, porque ele já tinha seus problemas de saúde, então ele não teve alta. A médica falou: não vou te dar alta, você vai ficar de observação, sua pressão está muito alta. Quando deu 5 horas da tarde, aí ele decidiu ligar para mim e falou: você vai no meu lugar. Aí ele falou: 5 horas do dia. Do dia do acidente. Aí eu peguei e falei: tá bom, eu vou no seu lugar. Aí ele falou assim: vou falar pro obreiro da igreja, que é o pastor Luiz, hoje em dia ele é pastor, né, na época ele era só obreiro. Falou assim: ele te leva, né, pega o nosso carro, te leva, vai com o Kaique, né, e prega no meu lugar. Aí um jovem chegou que ia também: posso ir com vocês? Pode, também era da nossa igreja. Aí fomos eu, meu filho, o João e o pastor Luiz dentro do carro. Então, os jovens, né, meu filho e outro jovem atrás, eu no banco do passageiro e o pastor Luiz na frente. Então, preguei, culto maravilhoso, um casal se reconciliou, um casal, assim, na hora que nós fizemos a oração da reconciliação, eles foram renovados em línguas estranhas, coisa mais linda aquele culto. Eu estava saindo satisfeita. Eu estava tão alegre com o que aconteceu no culto, que eu pedi para ligar para o meu esposo, né? E eu queria saber também se ele ia ter alta, se eu ia ter que voltar para casa, me arrumar, ir para o hospital, tudo aquelas coisas que era até rotineiro acontecer. E aí, quando chegou no meio do caminho, eu pedi o celular do pastor Luiz, que ele estava com crédito para ligar, né? E quando eu pedi para ele assim, eu falei: desbloqueia para mim. E a gente estava passando de uma lombada assim, tava tudo tranquilo, não tava correndo, carro, nada. E aí ele abaixou para desbloquear. Quando eu coloquei a mão assim, ficou tudo preto, não vi mais nada. Eu não sei como foi, não imagino. O meu filho conta algumas coisas, o pastor Luiz conta outra, que justamente está nesse livro. E eu vi tudo preto, apagado. Apagou. Quando eu acordei, ali eu vi assim, a tragédia que tinha acontecido. O carro estava dentro do poste, dentro mesmo, né? O carro entrou assim no poste, abriu assim no meio. E eu e meu filho tava... O meu filho, eu estava presa no cinto, tentei sair, mas eu estava muito debilitada. Quando eu olho assim, os vidros tudo quebrado, meu filho estava com uma camisa vermelha toda ensanguentada, molhada de sangue. E quando eu olhei, ele gritava. Eu falei: o que aconteceu, Kaique? E aí ele falou: mãe, eu vou ficar assim. Quando eu olhei para ele, meu filho estava com isso daqui todo cortado, aberto. Isso aqui caído, o maxilar dele caiu. E aqui tinha um corte todo aberto. E esses dentes daqui, tava tudo aqui para fora caindo. Ele cuspia, aí caía dente, ele gritava, desesperado, porque a cara dele do rosto estava perdida, assim, parecia que não ia ter jeito. E ele falava: mãe, eu vou ficar assim, mãe, me ajuda. E quando eu pensei em ajudar, eu não consegui. Aí ele falou que eu desmaiei. E teve uma vez que eu conversei com ele, eu falei assim: nossa, Kaique, o socorro chegou rápido, né? Ele falou assim: senhora Não. que pensa. Falou: a senhora ficou apagada o tempo inteiro. Eu fiquei desesperada, eu pensei que eu estava com o rosto todo Estragado, retalhado, sem cura, e ainda tinha perdido a senhora. Eu pensei que a senhora estava morta. Meu Deus. E gritando, né? E aí o jovem que estava do lado ligou para o meu marido. Ele falou que quando escutou o meu choro, ele falou que eu chorei bem baixinho, e o Kaique gritando. Aí ele falou que arrancou o soro, arrancou tudo, falou: quero alta agora. E assim, eu conto no livro que tudo, até sinto a presença de Deus aqui, porque assim, tudo tá no propósito de Deus. Deus prepara, às vezes, a gente antes e a gente não sabe. Sim. Conhecendo todo o quadro do meu esposo, se ele tivesse sem medicamento na veia, ele não ia suportar aquele acidente. Mas ele já saiu do hospital já todo dopado. Então ele saiu assim, suportando aquilo, meio grogue. Então aquilo foi até macio para ele. E ele foi direto para o acidente. Ele conseguiu chegar junto com o socorro. Aí ele foi com meu filho numa ambulância, porque como meu filho estava em estado de choque,
Ele foi com meu filho, eu como estava bem ruim, bem debilitada, eu fui em outra ambulância. Uau. Terrível, hein? Você não deu detalhes aqui? Não. Eu fiquei, meu Deus, eu tenho que perguntar para ela. É. Porque você... No meio do caminho eu fui morrendo, né? Os paramédicos falaram que eu fui morrendo. Eles diziam que eu tinha que ficar muito acordada, só que eles não sabiam o que era. Só quando eu cheguei no hospital, que aí eu apaguei de vez, aí os médicos falaram assim, ó, corre que que ela entrou em coma, nós estamos perdendo ela. Então aí, quando eles tiveram que me abrir urgentemente, porque eu cheguei a reclamar que era na minha barriga a dor, então eles tiveram assim a noção de que só pode ser aqui. Então quando eles abriram, eles descobriram que o meu intestino grosso estava todo esmagado pelo cinto de segurança. Então como eu estava com hemorragia interna, você vai morrendo aos poucos, sem saber. Não dá mais spoiler, não. Tá bom. Então, para continuar essa história, tá aqui. Tem que ler. Porque aqui você fala, né, da cirurgia que você precisou fazer para repor para dentro o intestino. O intestino, né? Aqui eu falo um pouco sobre isso. E aí já dá, assim, uma ideia do que aconteceu, que foi muito sério, né? Isso foi em 2015, né? Foi próximo a 2016. 2015. E aí tem uma história legal, que essa história eu até grifei aqui no livro, que é o diálogo do seu esposo no hospital quando a sua filha nasceu. Ah, sim, todo mundo gosta dessa história. E, nossa, eu até emocionei agora, porque é muito forte. Lindo, isso é muito caro para mim, porque essa questão de falar de paternidade, de filiação, eu tenho uma filha. Antes de me casar, eu tive uma filha, né, com uma namorada. Então assim, eu me converti, me batizei, aí desviei, o pastor falava que era a época da cervegonhice minha. Fui para a época da cervegonhice, e aí quando eu me reconciliei com Jesus, a minha namorada estava grávida, minha ex-namorada, né, estava grávida. E eu passei por uma situação parecida com essa. Conta um pouco pra gente sobre essa situação. Fala um pouco pra gente. Falo. Essa história, assim, pra mim é uma história, parece uma história de filme romântico, né? Parece aqueles romances. Eu conheci o meu esposo, né, o pastor Carlos Nascimento, e a gente era só dois jovens, né? E, assim, por incrível que pareça, ele falou assim que quando ele orava, ou quando ele falava com Deus, ou dentro do coração dele, ele sempre desejou conhecer uma mulher ou uma jovem que já tivesse uma criança. Olha. E a gente, tipo assim, não dá para entender por quê. Só que até então eu não sabia, e ele também não me falava sobre isso. E nessa época, mesmo eu estando com o Kaique tinha 1 aninho e tinha acabado de fazer 2 anos. Vamos esclarecer isso. Porque assim, você teve um filho antes de se casar, mas já era crente. Mas explica o que aconteceu. Explica o que aconteceu. Na minha juventude, né, dos 14 a 16, os hormônios ficam ali, né? A mulher Você se apaixonou? Desenvolveu, eu me apaixonei. Sim. Me apaixonei e esse rapaz não era cristão, né? Ele não estava na igreja. Só que a amizade com os meus irmãos, com meus parentes, eu vi ele assim, aí tinha a mesma idade que eu, fiquei apaixonada. E aí começou aquela coisa, né? Ali, conversa vai, conversa vem. Então eu aceitei a namorar com ele. Mas quando eu comecei a namorar com ele, Deus não aceitou, né? Deus me deu aquela chamada. E eu lembro até hoje, né? Quando a profeta, ela veio até a mim e ela foi assim, com muita autoridade e ousadia. Hoje em dia, às vezes, parece que não tem muito isso, né? As pessoas se preocupam muito com o que vai falar. Só que ela não teve medo de falar pra mim, nem na frente da minha mãe, né? E eu só tinha 16 anos, minha mãe tava ali. Então, minha mãe já foi com aquilo na cabeça. Tipo, isso daí não vai dar certo, que Deus acabou de falar, né? Então, Deus falou assim, ó, não adianta. Você tá dentro da igreja, fora da igreja, eu não te quero, não vai dar certo. E me repreendeu ali, eu cheguei em casa, assim, aí eu fiquei mais rebelde ainda. Porque quando você ouve um não, parece que abre uma porta pro pecado, né? Demais. Então abriu aquela porta pro pecado e aí eu fiquei
eu fiquei com raiva, assim, de ser repreendida na frente de todo mundo, né? Foi tipo uma repreensão naquele culto, era todo mundo conhecido, a igreja toda conhecida, então eu me senti... Foi no culto? Foi num culto. Ai. Num culto lotado. O culto era dentro da comunidade. Por isso que eu não vou mais em igreja pentecostal. E essa irmã era a irmã da revelação. Então, os cultos dela era trilotado. Era muita gente. Então, estava muito cheio aquele culto. E aí, ela falou aquilo na frente de todo mundo, eu saí assim, revoltada. E nessa daí me envolvi, né? Me envolvi no período dos 14 a 16, 16, 17 e acabei engravidando, né? Acabei engravidando. Do período da gravidez dos 18 até eu completar os 19, eu ainda ganhei o Kaique com 18. Houve uma tragédia, né? Que eu conto no livro e o meu namorado acabou sendo assassinado junto com meu irmão. E ali eu fiquei perdida, né? Fiquei sozinha, mas fiquei dentro da igreja, tudo. Me recuperei do jeito que eu podia, ali a igreja me abraçou. Daquela restauração eu continuei, assim, fiquei um tempo sendo tratada. E aí, quando eu fui ver, eu estava na liderança dos jovens, à frente de um grupo de jovens. Aquele grupo se multiplicou, depois triplicou. E assim, eu sempre fui muito focada. Então, eu era a jovem focada, com uma boa aparência. Então, aqueles jovens que estavam solteiros, mesmo o Kaique sendo pequenininho, estava tudo interessado, né? Sim. Então, eu olhava, não é esse, não é esse. Mesmo que eles bajulavam o Kaique, não era. Então, o meu esposo veio diferente, né? O Carlos veio, eu chamo ele de Carlinhos, né? O Carlinhos veio do mesmo jeito, chegando, e ele era do grupo de jovem. Eu liderava ele, né? Ele era do grupo de jovem, ele era membro do jovem, e eu era líder do jovem. E ele tinha um talento incrível, né? Então ele se destacou muito rápido. E aí, nisso, ele fez diferente dos outros homens. Porque ele gostou do Kaique primeiro do que gostou de mim. Né? Então, quando eu vi ele, assim, gostando do Kaique primeiro do que eu, aí eu fiquei olhando, assim, observando. E aí eu cheguei uma vez dentro da minha casa tinha esse movimento dos jovens, tudo. E quando eu ia entrar, eu vi ele conversando com o Kaique. O Kaique tinha 2 aninhos e meio. E o Kaique estava olhando para cima, assim, e ele olhando para ele, para baixo. E aí ele falou assim... Kaique, eu vou ser o seu pai. Você ouviu? Eu ouvi. E aí o Kaique olhando assim com os olhos brilhando, sem entender, claro, nada. E eu voltei para trás, aí eu pensei assim, não quero ver. Porque assim, para mim ele era mais um que queria a mesma coisa que os outros queriam, então eu não queria. As jovens da igreja, assim, elas ficavam falando assim para mim, olha lá como ele te olha, porque ele tocava bateria, né? Ele tá te olhando. Ele é baterista. Baterista e pregava também. E aí, às vezes, ele ficava tocando bateria, olhando pra mim, as jovens, sabe como que é jovem, né? Ele tá olhando pra você. Aí eu falava assim, mais um, Aí eu nem ligava, né? Então, parecia que eu tava mais pegando o ranço dele do que gostando. Depois disso, mudou alguma coisa dentro do meu coração. Aí eu comecei a observar ele diferente. E aí, a gente se relacionou, teve o casamento, né? Teve tudo uma vida normal. Só que daí eu engravidei da Cauane. Quando eu engravidei da Cauane... Depois de casada. Não, eu engravidei da Cauane no período que eu ia casar já. Sim. E aí, quando eu engravidei, eu lembrei de uma profecia que eu recebi também. E essa profecia falava assim que o Kaique não ia ter um padrasto, porque isso já era um sonho meu, porque quando aconteceu toda essa tragédia, eu falei, Jesus, eu sei que eu passei na sua frente, e toda oração com humilhação e com verdade, Jesus, ele interfere, né? Porque ele vai conhecer se é verdade ou não. Então eu falei, abri meu coração, falei toda a verdade, eu falei, eu pisei na bola, eu errei, eu não te ouvi, e por isso eu estou pagando esse preço. E eu queria uma família
e a família não foi feita por causa de mim. E eu falei assim, eu não queria que meu filho tivesse o padrasto, mas olha só o que eu arrumei para ele, né? Porque era o que isso que era a tendência de acontecer, né? Então eu falei aquela oração, mas passou. Só que Deus não esqueceu. Então a profecia que eu recebi de um homem que estava passando na rua foi que meu filho não teria um padrasto, ele teria um pai. E na Ela estava passando na rua, parou e te falou. Parou e me falou. E aí eu guardei aquilo, então eu fiquei esperando esse pai, né? E aí o Carlinhos foi visitar a Cauane, e eu fiquei esperando, eu nem lembro, às vezes eu ficava de olho, às vezes não. E quando ele foi visitar a Cauane, quando ela nasceu, toda aquela empolgação de um nascimento de uma criança, de um pai. Então ele e o meu cunhado conversando, e mais um pai de outra criança que estava do lado. E eu fiquei observando eles conversando, aí ele falou assim, nossa, é sua primeira filha? E aí ele, assim, se ele falasse assim, não ia acontecer nada, eu não ia ficar com raiva do meu marido. Era realmente... A primeira filha dele. Era a primeira filha dele ver aquele momento, de tudo aquilo acontecer. Então, se ele falasse isso, não ia acontecer nada. Mas aí ele não falou isso. Ele falou que me surpreendeu e o que me fez, assim, ser grata a ele a vida inteira. Ele olhou assim rápido, sem titubear, não tropeçou nas palavras, foi bem rápido. Ele falou assim, não, é a segunda, eu já tenho um filho já. Já tenho um filho. E aí quando ele falou isso, na hora, o Espírito Santo falou para mim, você não estava aguardando essa resposta? Sua resposta está aí. Uau. E aí, as minhas lágrimas, né, desceu assim um pouquinho dos olhos. E realmente, nunca houve nenhuma diferença. O Kaique é apaixonado por ele era apaixonado pelo Kaique. E pelos dois, né? Esse tema é bem caro pra mim, porque eu também quis isso. Porque na igreja, eu era de uma igreja bem pequena, né? A igreja era bem pequena, não tinha muitos jovens. Então não tinha muito pretendente, na verdade. Não tinha muito pretendente. E aí a minha esposa, na época ela veio pra São Paulo, morava na Bahia, veio pra São Paulo, chegou de surpresa, assim, foi de surpresa pra todo mundo, né? Na época. E ela chegou no sábado. No sábado nós nos conhecemos na igreja. Do sábado pro domingo eu sonhei casando com ela. Eu sonhei me casando com ela. E aí no domingo de manhã foi o batismo da igreja, a gente foi pra uma represa, pra um batismo. E já contei pra um monte de gente, né? Eu sonhei casando com ela é irmã do pastor. Sonhei casando com a irmã do pastor e tal. E aí eu sempre tinha essa preocupação, né? Eu tenho uma filha. Foi muito difícil no início pra mim, um relacionamento com ela. Mas um dia ela deu essa resposta, a mesma resposta. A gente estava no curso de casais e um pastor chegou, e tal, quantos filhos vocês têm? Aí ela respondeu, falou 2. E aí eu olhei assim, e eu falei, é isso. Isso mexe com a gente. É isso. Mexe, não tem como. E é só Jesus que faz isso com a gente, né? Porque no mundo ninguém tá nem aí. Não. Ninguém tá nem aí. E é igual você falou, ele estaria certo. Ela estaria certa se falasse, a gente só tem uma. Sim, eu tinha essa experiência dentro da igreja, né? Antes de mim, porque eu era jovem, tinha um casal que aconteceu a mesma coisa. E essa mulher, quando ela casou, né, era a Márcia e o Ronildo. Quando ela casou, ele quis ter uma filha com ela, né? Um filho, uma filha. E ela tinha um menino, igual o Kaique. E aí ela teve a Vitória. Quando ela teve a segunda filha, ele falou assim, depois passou um tempo, eu quero tentar mais um, porque eu quero ter um menino. Ou seja, ele já viu o filho como um enteado. Não considerava como filho. Não, como enteado. Então isso daí eu pensava, nossa, eu estava querendo uma coisa que só Deus poderia fazer. Sim. Porque é o que nós estamos falando. Até ele agir assim, ele também não tá. Se ele se sentiu assim, como um padrasto enteado, não tem como também julgar. Porque essas coisas, para mim, quem coloca dentro é Deus. O dom do amor vem de Deus. E essa questão é assim, né? Eu gosto muito de falar sobre casamento. Tem
muita experiência, autoridade e história sobre isso. E o casamento, se a gente se torna uma só carne, o que é seu é meu, né? Então, se a sua casa se torna minha, por que seu filho não é meu também? Sabe? Se o meu carro é seu, se o meu dinheiro é seu, por que o meu filho não é seu também? Então é muita meninice, tanto do homem quanto da mulher, quando não chega nesse consenso aí. Eu conversei hoje com um rapaz que passou por essa situação e ele precisou se afastar dos filhos para que o casamento dele desse certo. E eu acho isso um absurdo. E ele falou, é um absurdo mesmo. Ele falou para mim, mas eu já estou numa idade avançada, já não quero mais brigar com isso. E aí, quando os meus filhos querem me ver, eles vêm, a gente marca longe. Por causa do... Isso daí não forma uma família. E uma se família Deus fizesse isso com a gente? Porque nós somos filhos bastardos. Então, né? Nós somos adotivos. É isso que a gente tem que analisar, né? E é igual você falou, se abraça a mulher, tem que abraçar tudo que ela tem. Sim. É sempre o homem esse também. Conceito. A minha irmã também, ela teve um filho na adolescência e assim que o filho dela nasceu, o pai dele foi preso antes dele nascer, né? E assim que ele nasceu, ela começou a se relacionar com o marido dela, que é o marido dela hoje. E ele criou como filho, até hoje. É filho, o moleque já tem 18 anos. E é filho. Eu vi ali um homem de verdade. E aí, quando eu li essa parte, eu grifei porque é muito caro para mim, né? Quem diagramou o livro? Quem fez a diagramação foi a editora? Foi a editora. Foi a editora. Aí separou os diálogos aqui, como se fosse uma história mesmo, né? Sim. Aí você coloca aqui, meus olhos se focaram no Carlinhos e o pai de uma criança que estava conversando com ele disse, é sua primeira filha? Se ele respondesse que sim, é igual você contou, eu não ficaria chateada. Toda aquela emoção no nascimento da nossa filha era a sua primeira vez e tal. Mas ele respondeu, não, eu já tenho um filho de 5 anos e ela é a segunda filha. Isso é só um homem que faz isso, né? Só um homem de verdade. Isso daí, essa escrita foi minha mesmo. Eu que escrevi detalhadamente do jeito que realmente aconteceu. Sim. Foi assim mesmo. Uau. Ele falou, não, já tenho 5 anos, que a Cauane e o Kaique é diferente de 5 anos. Tá, e vocês moravam na Zona Norte nessa época, né? Morava na Zona Norte de São Paulo. Vocês moravam na Zona Norte, vocês se casaram. E como que vocês vêm pro Piratininga? Aqui é Guarulhos, né? Mas a sua igreja é Itaquá, faz parte de Itaquá. Faz parte de Itaquá. A gente tá aqui bem na divisa, né? Sim. Como eu vim parar aqui, isso daí também foi assim... Eu sei a história. Minha vida é movida, assim, pelo vento que Deus quer que vai, né? E eu orava muito, assim, a minha intenção nunca foi criar meus filhos ali. Por tudo que já tinha acontecido, por ver, assim, as pessoas não querer mudança, por imaginar que os meus filhos pudessem crescer ali naquele ritmo e conhecer, ter só aquela visão. Mesmo indo para a igreja sempre comigo, mas eu estava num quintal que era atribulado. Um ambiente... Um ambiente, né, com droga, com tanta coisa. Então, eu orava muito para Deus nos tirar de lá. Só que essa parte, a fé era mais minha do que a do Carlinhos. Ele gostava do lugar. E ele, quando eu falava sobre isso, ele falava assim, porque ali a gente não pagava aluguel, né? Que ali era próprio de todos os filhos, e da minha mãe também. Então ele falava assim, a gente não tem condição de sair para pagar um aluguel, como que a gente vai se manter? E isso era mais pensando no conforto, né? Porque ali ficava mais confortável. Sim, né? claro. E eu falava, não, mas se Deus falou, Ele vai cuidar. E aí eu falava para ele assim, Deus ele fala comigo, e Ele fala que tem um povo para colocar nas nossas mãos, que Ele vai nos levar para outro lugar. Aí ele falava assim, mas como se eu não quero ser pastor? Eu não quero ser pastor, eu quero ser só evangelista, eu só gosto de pregar, eu não quero saber dessas coisas. Um baterista pregador é a primeira vez que eu vejo falar, hein? E ele era o pregador. Ele era o pregador.
E meu filho também, é baterista e também ele toca bateria também? Também toca. É que ele prega, eu vejo lá, eu acompanho os vídeos lá. Sim, e aí ele toca também, e toca muito bem. E aí ele não aceitava sair de lá de jeito nenhum. Só que a minha irmã, né, a terceira irmã, ela que morava aqui, né, no Piratininga. Ela morava, na verdade, perto do centro de Itaquá, na Vila Japão. E da Vila Japão ela veio para o Piratininga. E eu e a minha irmã sempre fomos muito próximas, né? Eu sempre fui em todas as casas que ela morou, em todos os lugares que ela foi, que ela sempre estava mudando de lugar. E quando ela veio para cá, eu quis conhecer também onde ela morava, tudo. E ela morava num sobrado e a igreja que ela estava congregando era embaixo. E aí eu fui num dia, a igreja ia ter um culto à tarde, igreja fervorosa, uma benção, tudo. Aí eu participei do culto e alguma coisa me chamou atenção naquele lugar, no ambiente, na rua, no bairro. Só que quando eu vim, o Carlinho estava desviado e afastado. Estava afastado. Estava totalmente afastado. E ele veio trazer eu e as crianças contra a vontade dele. Primeiro porque era um domingo e o domingo à noite, mais tarde, ele ia pro baile. Então ele já veio com a cara meio que fechada e toda hora olhando pro relógio. E quando a gente foi sair para voltar para casa, aqui não era asfaltada as ruas. Sim. No Piratininga era muita rua de barro ainda. Quando ele foi sair com o carro dele, atolou. Nossa, aí ele ficou bravo. E aí ele falou, nunca mais eu coloco os pés nesse lugar. Nunca mais eu venho num lugar desse, não sei o que lá, reclamando assim, né? Dando uma reclamação. Aí eu fiquei calada, né? Não falei, não vou falar nada. Eu pensei, eu quero voltar, gostei do ambiente. E aí depois que tudo aconteceu, eu falei pra ele, nossa, pra quem falava que não ia voltar mais, né? Porque depois ele amou, né? Sim. Ele era conhecido de todo mundo, amava aqui. E às vezes ele usava uma expressão que acabou acontecendo, né? Ele falava, nossa, eu gosto tanto aqui, por mim eu morro aqui, né? Morro aqui em Itaquá, descanso aqui. E né, ele acabou falecendo realmente e ficando aqui em Itaquá, né? Assim, e aí eu vim parar aqui, assim, vim visitando minha irmã, tudo. E numa dele desviado, né, que ele se afastou, eu me cansei da vida que eu estava levando. Falei, ai Jesus, estou cansada, eu não aguento mais ficar aqui, não aguento. E aí ele viu assim um pouco do meu sofrimento, queria aliviar. Então vamos para lá. Aí ele veio, a gente montou a casa, com 15 dias ou um mês ele quer voltar para lá. Para a Zona Norte. Para a Zona Norte, porque lá tava toda a bagunça dele, né? Aí eu falei para ele, eu não volto mais. Se você quiser, você vai voltar sozinho. Eu vou ficar aqui, daqui eu não saio mais. E aí realmente eu fiquei e ele viu que eu não ia desistir. Eu sou do tipo de pessoa que eu vou ver até onde vai dar. Sim. Eu não costumo voltar atrás, assim, as minhas decisões. Às vezes elas podem até ter dado errado, mas aí eu vou tentar, minha visão, né? Consertar. Eu vou tentar consertar ao longo do caminho, porque eu acho que voltar para trás não é a solução, porque eu penso assim, igual hoje nós estamos aqui. Hoje é quinta-feira. Isso. Então, para mim, quarta-feira já é passado. Então, para mim, o passado a gente não volta para trás, então eu não consigo. Sim. Eu vou ir para frente. Então eu falei, eu não volto. Aí ele, então vou voltar, que não sei o quê. E aí ele até que foi para lá tudo. Minha irmã falou que minhas irmãs tudo desviada também, tudo na bagunça. Encontrou ele dentro do baile, aí minha irmã toda brava, né, minha irmã do movimento dela lá, falou pra ele assim, cadê a minha irmã? O que você tá fazendo aqui? Minha irmã tá onde? Você deixou minha irmã sozinha? Eu vou buscar ela, que não sei o quê, né, brigou assim com ele tudo, e aí ele ainda ficou uns 2 dias, aí depois ele voltou, arrependido, pedindo perdão, chorando, e assim, naquela época eu tava vendendo cachorro-quente na porta da igreja, que assim,
como ele foi embora, eu sou do tipo assim, então eu me viro. Sim. Se quiser, né? Aí eu peguei e falei, eu vou me virar porque eu tenho esse negócio de eu ter o meu, né? E aí eu falei, e me deixaram, eu falei, posso vender cachorro-quente? Vou vender aqui. Então, quando ele chegou para pedir perdão, estava acontecendo culto lá na Tarde da Bênção, estava acontecendo culto. De dentro do culto, a pastora que estava pregando começou a falar com ele, sem saber. Falou, você está afastado, não sei o que. Mas ela achou que ela estava pregando para quem estava lá dentro, né? E ele estava lá fora. Uau. E ele conhecia a voz de Deus. E aí ela pegou e falou, você está assim, 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 mas você é assim, assim, assim. Cadê você? Ele entrou chorando. Quando ele entrou, ela abraçou ele e tudo. E começou a falar com ele. Foi bem, bem bonito também essa parte. E aí ele foi tentando se firmar aqui, voltou a ser o que era. Aos poucos, nós tínhamos uma liderança de jovem que ele tinha esse dom de juntar muita gente em volta dele. Né? Você falou que ele era vendedor. De porta em porta, então ele, né, tinha essa facilidade. Então todos aqueles jovens ficavam quase, uns da idade dele, outros perto da idade dele, ficava tudo em volta dele. Ali se formou a igreja. E ali ele se tornou o pastor Carlos, que não queria ser pastor. Não queria ser pastor, mas não tem como, né? Não. Sabe o que eu acho interessante? Você vai contando a sua história e você vai falando como aconteceu. No livro eu não vi isso, mas ouvindo você falar aqui, a igreja tem interferência em todos os ciclos da sua história. Da minha história. Assim, é sempre a igreja, né? Sempre. Então, aconteceu... Você chegou no momento de rebeldia, a igreja estava ali, aconteceu na igreja. O casamento na igreja. O marido voltou na porta da igreja. Isso é tremendo, né? Isso é tremendo. Isso é tremendo, porque hoje está perdendo valor. Eu brinquei aqui, não vou mais em culto pentecostal. Domingo a gente foi no culto pentecostal. Porque a gente passou por um período assim da nossa vida de mudança, né? Deus nos levou para outros lugares e a nossa mente abriu demais. Então a gente tem esse estilo assim meio underground, mas a nossa essência é pentecostal, sabe? É esse culto do profeta. Eu queria que você, eu vou pausar aqui um pouco sobre o Carlinhos, porque eu queria que você contasse também um pouco da história da sua mãe. Né? Porque além da igreja, sua mãe estava ali em tudo, né? Em tudo. E uma coisa que você fala muito no livro é sobre a oração dela. Sobre a oração dela, né? Fala um pouco dela pra gente, como que... Falar da minha mãe é um pouco emocionante. Eu imagino. Ela é a maior inspiração que eu tive, né? Eu sempre falo sobre as pessoas falar sobre referência e às vezes essas pessoas que elas falam sobre isso, elas nem sabem o que estão falando, né? Às vezes as pessoas falam assim, a pessoa lá da internet, do outro lado do mundo, do outro lado da cidade, você é minha referência, mas não sabe nada sobre a pessoa, não conhece, só vê aquilo que a pessoa quer mostrar, porque na internet a gente mostra só o que quer mostrar. Exatamente. Né? Tanto, eu sempre comento sobre isso, eu passei um período muito severo sobre a depressão. As pessoas não souberam. Por quê? Porque na internet eu não mostrei minha depressão. Eu mantinha os cultos, eu mostrava os cultos, mostrava minha rotina, sem mostrar a depressão severa que eu estava vivendo no dia a dia. Então, às vezes, a gente mostra isso. Então, quando a gente vai falar sobre uma referência, a gente vai falar sobre alguém que a gente tem contato e ver o dia a dia da pessoa. Sim. E assim, a minha mãe era a mulher da oração, assim, e Deus, né, me moldou muito, mas ela me fez ser muito do que eu sou hoje, porque ela não me deixava saída, assim, se eu reclamava, ela falava, tem que orar, vamos orar. Outro dia eu estava escutando um louvor, e o louvor tem o Salmo 91, e aí eu lembro que o meu filho fala assim, mãe, a gente aprendeu o Salmo 91
na música da Daniela Cristina, que naquela época, 2000, canta, né, o Salmo 91 todinho. Aí eu falo pra ele, eu aprendi o Salmo 91 diferente. Lendo. Eu aprendi o Salmo 91 numa consagração, que a minha mãe e a minha avó, elas sempre estavam, na casa da fulana, o marido tá com problema, nós vamos lá. E eu sempre fui muito apegada com a minha mãe. E eu também, por mais que, assim, eu tive um período de rebeldia, eu sempre fui, eu ouvi muito ela, ouvi o conselho do mais velho. Eu procurei ser menos desobediente, não sou melhor do que meus irmãos, mas Sim. fui menos desobediente, tanto que as minhas provas foram diferentes da deles. Isso daí são as consequências, né? Minhas consequências foi diferente da dele por causa disso. Então, ela falava, nós vamos na oração, então, aí lá, vamos ler o Salmo 91, não sei quantos dias. E aí, tinha que ler o Salmo 91, então de tanto ler o Salmo 91... Decorei totalmente. Então, de andar com elas, eu adquiri aquela costume de orar, né, de buscar. Então, qualquer coisa que eu reclamasse, mãe, nossa, o Carlinho tá com a cara feia, um exemplo. Vamos orar. Vai orar, nós temos que orar. Então aquilo ali, às vezes eu ficava com raiva, às vezes eu falava, não vou orar não, ele tem que saber o que é, ou alguma outra história. Não, eu vou resolver do meu jeito. E a oração, eu percebi que é uma das bases de tudo, né? Para se manter de pé e tudo. Então a minha mãe foi a minha estrutura, ela sempre esteve ali nos momentos mais cruciais, me dando o apoio, me dando oração, morou comigo, né, um período, vinha de lá da Zona Norte, ela vinha de lá da Zona Norte todos os fins de semana para ver meus filhos, porque também o período que o meu namorado morreu, eu voltei para casa dela, né, eu fiquei na casa dela, então... Ela ali cuidou de mim e... Então ela tipo, foi a avó que eu acho que toda a filha precisaria naquele momento, né? Ela poderia jogar na minha cara como os outros jogaram, né? Porque falaram para minha mãe, ela vai ficar com o filho e vai te jogar nas costas. E quando o meu namorado morreu, eu pensei, poxa, se cumpriu, né? Eu não queria jogar nas costas da minha mãe, mas parece que tinha se cumprido aquelas palavras maldizentes. Só que Deus, ele reverte quadro, né? Daqueles que permanecem fiel com ele. E... Então aquilo me deixou, assim, muito grata a ela, dela nunca jogar na minha cara aquilo e cuidar do meu filho para mim trabalhar, para mim ficar na igreja, junto também com a mãe do meu namorado, que era o Marcelo. Ela também foi uma avó assim excelente, né? Ela foi uma avó excelente porque ela também ajudou a cuidar e ela falou, por ele não estar aqui, eu vou fazer o que ele tinha que fazer, o que ele faria, né? Então, até hoje, a gente tem contato. E, assim, mesmo eu casando com o Carlinho era uma pessoa muito especial. A gente manteve esse contato, ele sempre foi na casa da avó, até hoje ele... Então, o Kaique teve 3 vós. 3 vós. E a Cauane também. Ninguém entendia nada. Quando eles eram pequenos, eles não entendiam nada. Quando eu contei, Kaique coçou a cabeça e falou, por isso que eu tenho 3 vó? Aí eu falei, por isso que... Aí eu e o Carlinhos sentamos falando, por isso que vocês têm 3 vó. 3 vós, que legal. E aí ela acabou também, né? Ela também gostava da Cauane e tudo. A gente virou uma família em comum, porque ela ficou próxima da gente e a gente deixou, ninguém afastou ninguém. Porque quando o Carlinhos chegou, ela já tinha essa rotina de pegar o Kaique de fim de semana. Meu fim de semana era corrido, porque era ensaio com jovens, não sei o que na igreja, a vigília, não sei o que. Então ela e minha mãe se dividiam e eu consegui, assim, me virar no tempo. Você contou a história do seu marido, da sua mãe, falou um pouco do seu filho, do acidente, e o resto, para saber, é só
adquirindo o livro. Sim. Tem algo aqui que eu gostei, que é os testemunhos no final. Sim. Né? Eu até pensei assim, né? Caramba, vai falar de outras pessoas e tudo, mas aqueles testemunhos ali, você contou o testemunho de jovem que chegou na igreja e que se converteu e que fez família e que virou obreiro. O obreiro tá comigo até hoje. Tá com você até hoje. E é uma honra, né? Sim. É uma honra. Para você e para eles, né? Sim, eles... a gente tem essa linha de gratidão, essa conexão, né? Eles acham, assim, eu percebo, e a fala deles, eles se sentem muito gratos de tudo isso ter acontecido ali, Sim. Conosco, tanto com meu esposo, depois do meu esposo também. E eles, assim, eu acho que eles não percebem que eu também sou grata a eles, porque, na verdade, eles também me deram força, né? Eles terem ficado comigo, eu ter algo para me preocupar, né, também, para continuar, isso me ajudou bastante. Eu ver a vida deles fazendo sentido na fé e as palavras sendo liberadas da minha boca e eles tomando posse e realmente acontecendo, então isso me inspirava a continuar. Não, eu tô no caminho certo, então é isso aqui mesmo que Deus me chamou, né? Eu vendo a transformação de quem estava nas drogas, a transformação de quem estava com a vida perdida, né? O casamento, os nascimentos das crianças. Então isso daí para mim me ajudou muito. Então o título do livro, Por que as pessoas sofrem? Não vai ter, não é uma fórmula, né? Quem comprar um livro, será que lá dentro vai ter uma fórmula e ela vai falar para mim como que eu paro de sofrer? Não, não existe, ninguém vai parar de sofrer. Então eu chego nesse ponto, né, dos testemunhos, mostrando a minha verdade, através do meu testemunho, da minha experiência, que não existe o parar de sofrer, mas existe o propósito para entender o porquê de algumas coisas, de algum sofrimento e do que vale a pena passar e entender lá na frente que, poxa vida, valeu. Eu mesmo penso nisso. Eu sofri tudo isso, mas eu vejo recompensa todo dia. Que tem culto na minha igreja, eu vejo recompensa com os meus filhos, com a minha nora que está aqui, estando aqui hoje. Então eu vejo que realmente, né, todo o processo chega em algum lugar, né? Eu sempre falo que o sofrimento chega em algum lugar. Sim. E aí dá para falar que vale a pena sofrer um pouco, né? Parece irônico e doído. É um paradoxo, né? Um paradoxo, porque paradoxo. Na fala, se eu falar para você assim, continua, vale a pena seu sofrimento, mas quem está sentindo na pele realmente está sofrendo. Mas com convicção e certeza, eu falo que chega em algum lugar. Sim. E tem um propósito. E te dá, assim, você tem motivos para continuar sempre, né? Você sempre teve motivos para continuar, sempre, né? O livro mostra isso, sim, né? Sim. Às vezes, mesmo que eu não quisesse, uma força maior ou às vezes uma situação me levava a continuar. Sim. E isso é até hoje, é muito impressionante. Até na minha vida mesmo ministerial espiritual acontece muito isso. Às vezes quando eu estou bem desanimada e Deus me leva para esse lado. Já teve uma pessoa que comentou comigo que Deus me leva muito para esse lado, de eu me envolver com uma causa de alguém. Às vezes eu estou desanimada comigo. E se eu tô com um problema, eu falo, não vou orar por esse problema meu não, deixa esse aqui. Mas se alguém tá, eu me movo, não consigo. Aí é onde eu me levanto de novo. Eu vi, tem uma história pra ali tomar conta de alguém. Que fala sobre isso, né? E é até hoje. Então, às vezes acontece na igreja. Fulano, aconteceu um acidente, fulano tá na cama. Aí eu falo, então movimenta esse processo. E o sofrimento, aí eu falo, isso daqui vai melhorar. Sim. Vai melhorar e vai melhorando. E realmente melhora. Como que faz para comprar o livro? Bom, para comprar o livro, vamos lá. Pelo Instagram fica mais fácil, né? Porque na bio do Instagram tem lá o link. Quando entra no meu Instagram, PRA, Simone Nascimento,
vai entrar no link, vai cair direto no meu WhatsApp, nos meus contatos, e aí vai falar diretamente comigo. E aí a gente vai negociar. E você tá nessa luta, né? Porque eu vejo lá você levando para entrega e aí tem gente que não consegue levar pro correio e dar a justificativa. Sim, eu ali. deixo tudo transparente. Então esse livro assim já pega direto comigo e se comprar comigo eu vou levar onde tiver, né? Sim. Se tiver em outra cidade, vai pelo correio, chega certinho. Você vê que as pessoas que receberam pelo correio me marcou lá, tudo, repostou. Sim. Quem mora perto, a gente negocia o motor Uber, e dá tudo certo, tudo tranquilo. Legal. Você conta seu testemunho, você prega também. Prego também. E aí, para entrar em contato, sempre pelo Instagram, WhatsApp. Pelo Instagram, WhatsApp. Sim, vou deixar aqui o Instagram dela, né? Claro, vai estar aí passando pelo vídeo, vai ter o link aí na descrição do vídeo. E, pastora, tremenda essa história. De verdade, eu te falei, né? Eu gosto mais de ler, eu gosto de ler muito filósofo, eu gosto de ler livro didático, gosto muito de livro-aula, sabe? Amo teologia, amo aprender essas coisas. Mas esse aqui me pegou na curva. Isso é bom saber. Tem um testemunho para te contar, que vai ser em off, que ninguém precisa saber da minha vida. Mas, assim, muito obrigado pela sensibilidade, né? De compartilhar essa história. Eu sei, tem coisa aqui que ninguém fala. Não. Tem coisa escrita aqui que ninguém tem coragem de falar. Não. Eu tive que ter muita coragem. Chorei muito escrevendo. Teve horas de soluçar mesmo. Teve momentos de susto, teve momentos de lembrar de traumas, que eu cheguei a olhar para a janela e dar aquela lembrança impactante. Então, você demorou quanto tempo para escrever ele? Assim, eu tive a ideia de escrever ele quando a minha mãe começou a ficar doente. E aí eu terminei esse ano já, depois de ter passado um período do luto, né, um pouco. E aí ele foi me ajudando a colocar para fora toda a dor que eu estava sentindo. E eu também tive pessoas que viam isso em mim. Eu converso com amigos, né, converso com pastores, e eu falo assim, você viu em mim o que eu não tinha visto, né? Porque eu recebia, você tem muito talento para escrever, sua história é boa, né? Sua história dá um livro, por que você não escreve? E aí eu fui tendo, mesmo, eu vou escrever. Aqui você contou a sua história. A minha história. Dá para contar a história do pastor Carlinhos aqui, e dá para contar a história da sua mãe também, né? Dá. Tem mais 2 livros aí, que a gente trabalha junto. Dá para escrever o volume 2 e o volume 3, né? Porque aqui eu fiz um resumão, mas você vê que a gente conversando aqui, eu contei coisas que ainda não tá aqui. Porque senão ia ficar bem extenso. Mas dá para fazer volume 2, 3, 4. E isso é muito bom porque não apaga a história, né? Não apaga a história tá aí. E aí, quem quiser conhecer, vai lá. Pede o livro para a pastora PRA Simone Nascimento, né? Vai estar sendo compartilhado aí o link do Instagram dela. Pastora, muito obrigado. Obrigado por esse tempo. Eu que agradeço. Obrigado pela sensibilidade. Obrigado por aceitar o convite. Obrigado pelo livro, né? Porque eu ganhei. Muito precioso. Eu não falei nada para minha esposa porque eu quero que ela leia também, né? Vai gostar. E tem alguma mensagem, alguma coisa para falar aí para quem vai assistir esse vídeo, porque o vídeo vai ficar aí pro resto da vida, né? A gente vai passar, mas o vídeo vai ficar aí. Deixa uma mensagem aí pro pessoal, fala aqui para essa câmera aqui, ó. Deixa sim. Fala pro pessoal. A mensagem que eu quero dizer inspirada em toda a minha história também, no livro, nos 3 livros, né? Que, assim, o processo, ele é doloroso, mas a gente só chega no sucesso através dos processos, né? São dores, são luta, e tem pessoas que elas desistem no primeiro fracasso, no segundo, porque elas vão ter uma ideia de que fracassou
então não era para ser, não era para acontecer. Então, você era para nascer, você era para estar aqui, você não é, algo que aconteceu. Talvez as pessoas, tem pessoas que até ouviu isso, né? Se eu pudesse, eu não tinha tido você. Às vezes a mãe fala no calor da raiva, ou você ouviu alguma coisa, mas você é propósito de Deus, projeto. Todo mundo que está aqui tem um propósito de vida. Às vezes você não descobriu o seu, mas eu quero, assim, deixar aqui essas palavras, que você é fundamental para a vida que você está vivendo, né? Às vezes a gente não entendeu isso, mas nós somos fundamentais para a vida que nós estamos vivendo. É bom viver a vida, e as pessoas falam assim: pastora, você passou tudo isso e você vive sorrindo, você consegue sorrir. Não dá para identificar as suas dores conversando, ou seja, eu procurei ser curada das marcas, dos traumas. Então a gente precisa entender isso. A vida, ela é boa para viver, mesmo com as decepções, mesmo com as desilusões da vida. Ainda assim a gente tem em Jesus, na fé, na força, algo para se inspirar e para continuar. E é isso que eu quero passar para todos que estão me ouvindo. Continua sempre, sempre e sempre, e nunca para. Glória a Deus. Tchau.